Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, meus amigos, mais continuidade da lei das estatais. Isso é um assunto realmente complexo, é um assunto extenso que nós temos que passar com bastante cuidado, com bastante calma e temos tempo para isso. Meus amigos, nós vamos agora passar a partir do artigo 38. Em que a gente vai estudar o impedimento de participar de licitação. Vamos estudar essa parte. Veja, o artigo 38 vai nos dizer que estará impedida de participar de licitação e ser contratada pela estatal a empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% do capital social seja diretor ou empregado da estatal. Também a empresa suspensa pela estatal. Também a empresa declarada inidônea por algum ente da federação. Aqui, na verdade, pela União, Estado, DF ou pela unidade federativa que está vinculada à estatal. Ainda, impedida a empresa constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea, a empresa cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, e que tiver nos seus quadros de diretoria pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. É importante, pessoal, dar uma memorizada nisso, mas veja que não é tão difícil, né? Ou é a empresa que foi declarada inidônea, ou a sócio ou administrador de empresa que tenha sido declarada inidônea, impedida ou suspensa. Veja que o parágrafo único ainda vai dizer que aplica-se essa vedação, à contratação do próprio empregado ou dirigente como pessoa física, bem como a participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante. Também a quem tenha relação de parentesco até o 3º grau civil, com dirigente de estatal, com empregado de estatal cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação, e por autoridade do ente público a que a estatal esteja vinculada. Ainda veja, também vai ser aplicada a vedação cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva estatal, promotora da licitação ou contratante há menos de 6 meses. É literalidade, não há muito o que ficar aqui te explicando, mas de toda forma aí está. Bom, pessoal, ainda trago para você as questões dos chamados prazos mínimos. Prazos mínimos para quê? Prazos mínimos para a apresentação das propostas. Veja, realizada a sessão de aberto o edital, publicado o edital, qual é o prazo mínimo para a apresentação das propostas? E aqui nós vamos ter, no inciso 1, o objeto aquisição de bens.
esse prazo pode ser de 5 dias úteis ou 10 dias úteis. 5 dias úteis quando adotado como critério de julgamento menor preço ou maior desconto. E nas demais hipóteses, 10 dias úteis. Para contratação de obras e serviços, nós temos o prazo de 15 dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto. E, nas demais hipóteses, para contratação de obras e serviços, 30 dias úteis. E ainda veja que no mínimo de 45 dias úteis para licitação em que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou técnica e preço, bem como para licitação em que haja a contratação semi-integrada ou integrada. Perfeito? Bom, pessoal, o artigo 43 da Lei 13.303 vai estabelecer quais são os regimes de execução para obras e serviços de engenharia. Está aqui o artigo 43, vai nos dizer: os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes, são regimes de execução. Primeiro, a empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, a empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual, a contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realização de serviços técnicos comuns e de curta duração. Empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata. Ainda veja a contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual. A contratação semi-integrada, o projeto básico é feito pela administração ou por alguém que ela contrate, e o projeto executivo e a obra ou serviço feito pelo vencedor da licitação. Já na contratação integrada, tudo é feito pelo licitante vencedor, projeto básico, executivo e a execução da obra ou do serviço. Perfeito? Veja, pessoal, que serão obrigatoriamente precedidas pela elaboração de projeto básico, disponível para exame de qualquer interessado, as licitações para contratação de obras e serviços, com exceção daquela em que se adotar a contratação integrada. Porque na contratação integrada, como eu disse a você, o projeto básico já vai ser elaborado pelo licitante vencedor. E ainda veja, é vedada a execução sem projeto executivo de obras e serviços de engenharia. Perfeito? Muito bem. Pessoal, veja, a lei ainda vai estabelecer, agora no artigo 44, a vedação à participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia. A pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico não podem participar da licitação. A pessoa que participar de consórcio
responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico também não pode participar da licitação, e a pessoa jurídica, da qual o autor do projeto, do anteprojeto ou do projeto básico, seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, e neste último caso do sócio, quando a participação superar 5% do capital votante. Veja os parágrafos do artigo 44. Parágrafo 1º vai nos dizer: a elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado. É permitida a participação de pessoas jurídicas e da pessoa física. Lá dos incisos 2 e 3, então, aqui participe de consórcio ou do qual seja autor do projeto básico ou executivo, é possível que participe pessoa jurídica e pessoa física como consultor ou técnico nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da estatal interessada. Considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. E que isso também se aplica a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela estatal no curso da licitação. Muito bem. Pessoal, uma novidade trazida na Lei 13.303, que depois acabou vindo, por exemplo, também na Lei 14.133, é a possibilidade de remuneração variável. O artigo 45 vai nos dizer que na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável, vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato. Naturalmente, a utilização da remuneração variável precisa respeitar o limite orçamentário fixado pela estatal. Uma outra situação, também prevista na lei das estatais e que depois acabou repercutindo em outras situações, foi a possibilidade da execução simultânea. O artigo 46 vai dizer que, mediante justificativa expressa e desde que não implique perda de economia de escala, poderá ser celebrado mais de um contrato para executar serviços de mesma natureza, quando o objeto da contratação puder ser executada de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado. Quando houver essa execução simultânea, haverá um controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Eu até posso fazer a execução simultânea, mas a fiscalização é individual. Bom, a Lei 14.133 trouxe ainda o procedimento da licitação nos termos da Lei 13.303. Acho que eu tinha dito 14.133. Lei 13.303, a Lei das Estatais, trouxe o procedimento. Este é o procedimento. Veja, primeiro a fase preparatória, que é a fase interna. Haverá divulgação do instrumento convocatório. Apresenta-se primeiro os lances e propostas, julga esses lances
e verifica a efetividade dos lances e das propostas. Faz-se uma negociação e depois haverá a habilitação, que como regra vai ser também habilitação apenas do vencedor. Então veja que o procedimento aqui é muito próximo ao procedimento da 14.133. Primeiro faz a preparação, a fase preparatória interna na administração, depois se divulga o edital, apresenta-se propostas, julga-se propostas, verifica se elas são efetivas, faz-se uma viabilidade de negociação para somente depois habilitar e, como regra, habilitar apenas o vencedor. E depois segue o trâmite natural, a interposição de recursos, adjudica o objeto ao vencedor e homologa a licitação ou revoga se não for mais oportuno ou conveniente. Preste muita atenção, pessoal, que a Lei 13.303 vai permitir que a fase da habilitação venha antes da apresentação das propostas e lances. A habilitação pode vir antes. Isso é exceção e precisa ser expressamente previsto no edital. E aí observe, havendo essa inversão, a habilitação, portanto, vindo primeiro, habilita-se todo mundo e não apenas o vencedor. Perfeito? Outro ponto importantíssimo. Havendo essa inversão de fases, a interposição de recursos, na verdade, vamos colocar assim, a interposição de recursos como regra, ocorre numa fase única de recursos. Mas de maneira excepcional, exceção, haverá recursos não em fase única, em cada fase, quando houver a inversão. Quando houver a inversão de fases. Quando então a habilitação vier antes, eu deixo de ter uma fase única de recursos na lei das estatais. Lá na 14.133 isso não acontece. Na 14.133, ainda que haja inversão, nós teremos fase única de recursos. Bom, pessoal, veja, trago para você agora os critérios de julgamento previsto na lei das estatais. E aí nós temos o menor preço, o maior desconto, técnica e preço, melhor técnica, melhor conteúdo artístico, maior oferta de preço, maior retorno econômico e a melhor destinação de bens alienados. Esses são critérios de julgamento previstos na Lei 13.303, na Lei das Estatais. Trago para você também a possibilidade de empate e, consequentemente, dos critérios de desempate das propostas. Em caso de empate entre duas propostas, nós vamos ter na lei das estatais esses critérios de desempate: a disputa final, a avaliação de desempenho contratual prévio, critérios que estão previstos lá na lei 8248 e na lei 8666, e ainda o sorteio. Com a revogação da 8666, pessoal, eu desconsidero isso aqui e vou adotar o artigo 3º da lei 8248. E aí, veja, no lugar da lei 8666, vou adotar os critérios previstos no artigo 60 e o parágrafo 1º da lei 14.133
de 2021. Então, eu faço a disputa final, a avaliação de desempenho contratual prévio, os critérios constantes na Lei 8248, depois os critérios constantes na Lei 14.133 e permanecendo o empate, último critério, o sorteio. Perfeito? Pois muito bem. Pessoal, agora vamos lá e vamos observar o seguinte. A homologação na lei das estatais, o artigo 60 vai dizer que a homologação implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor. Isso é um ponto importante porque, diferente na Lei 14.133, não há este direito. Há uma expectativa de direito à contratação. Na Lei das estatais, há o direito à contratação. Bom, pessoal, no que tange aos contratos, os contratos são regidos pelos preceitos de direito privado. Diferente da Lei 14.133, que são regidos pelos preceitos de direito público e supletivamente pela teoria geral dos contratos e pelas normas de direito privado, na Lei das estatais os contratos são regidos pelo direito privado. E o enunciado 17 do CJF vai dizer que os contratos celebrados pelas estatais, regidos pela Lei 13.303, não possuem, ok? Aplicação subsidiária da 8666. Leia-se aqui, Lei 14.133 de 2021. Que em caso de lacuna, aplicam-se as disposições contidas na própria Lei 13.303 e nas regras e nos princípios do direito privado. Bom, vamos lá. Trago para você agora aspectos atrelados à duração, ao prazo dos contratos, aqui previsto no artigo 71. A regra na lei das estatais é que os contratos, a duração não excederá a 5 anos, exceto para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da estatal e nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 anos seja prática rotineira do mercado e a imposição do prazo de 5 anos inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio. E na lei das estatais fica vedado contrato por prazo indeterminado, que na lei 14.133 é permitido quando a administração for a usuária de serviço oferecido em regime de monopólio. Bom, pessoal, um outro ponto que eu quero estudar com você, caminhando para o fim do estudo da lei das estatais, se refere à alteração dos contratos. Na lei das estatais não há alteração unilateral. Na lei das estatais só há alteração bilateral, por acordo entre as partes. É o que vai dizer o artigo 72. Os contratos, somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar, somente por acordo entre as partes. Então, diferente da lei 14.133, que se estabelece que o contratado deve aceitar os acréscimos e supressões de até 25% em contratos de compras, obras e serviços, e os acréscimos de até 50% nos contratos de reforma de edifício, de reforma de edifício e equipamento, na lei das estatais não é um deve aceitar, é um pode aceitar. Perfeito? Para finalizarmos, vamos passar nas sanções administrativas. É possível a aplicação de advertência, de multa e de suspensão temporária de participar em licitação
e impedimento de contratar com a entidade sancionadora pelo prazo não superior a 2 anos. Que se a multa aplicada for superior ao valor da garantia, além do sujeito perder este valor, ele responde pela diferença, que é descontada de pagamentos eventualmente devidos ou ainda cobrada judicialmente. As sanções dos incisos 1 e 3 poderão ser aplicadas conjuntamente com o inciso 2. Na verdade, o que eu poderia te dizer, simplificando a lei, é a multa pode ser aplicada isolada ou sendo de maneira cumulativa com a advertência e com a suspensão. Pois muito bem, pessoal. Com isso, eu encerro este nosso encontro e, consequentemente, encerro o estudo da Lei das Estatais. Grande abraço, meus amigos!